Olá a todos que estão a ver em diferido, que não estão a ver em direto. E olá aos alunos aqui presentes via WhatsApp e via Zoom. Bem-vindos à segunda aula aqui do curso de Tarot dos Arcanos Menores. Na aula passada estivemos a falar sobre, a relembrar um bocadinho o que é este código de ética associado ao tarot, como é que nós devemos fazer quando interpretamos as cartas para as outras pessoas. Antes de mais, quero agradecer aqui ao Daniel por ter feito aqui uma partilha dos seus apontamentos. Relembro sempre que eu envio sempre os livros para vocês lerem, que é bom também vocês tirarem os vossos apontamentos, escreverem em papel, porque é diferente de escrever em computador, porque a nossa cabeça está mais ligada a desenhar um A e desenhar um B, não é a mesma coisa, não é? E o computador é tudo teclas na mesma. De qualquer das formas, queria perguntar aos alunos presentes, que neste momento são dois, não é? Porque estamos aqui com algumas dificuldades em permitir que os outros ingressem. Vou abrir aqui o fecheiro que o Daniel mandou, se calhar começamos por aí, por fazer um resumo. Queria-vos perguntar que dificuldades é que têm, ou que tiveram, mas e o que é que leram sobre isso. Já percebemos que quando nós estamos, antes de falarmos das vossas dificuldades, gostava só de fazer este primeiro apanhado, porque já percebemos que quando estamos a falar de tarot, estamos a falar de como a palavra diz, e isso foi uma coisa que nós estudamos mais nos arcanos maiores. Tarot é jogar com Deus, não é? E são lâminas que têm, são cartas que têm dentro delas próprias vários significados. A palavra arcano também deriva da arca, não é? Onde cabem várias coisas, ao contrário de um estereótipo. Os arcanos maiores, eu costumo dizer que são pequenos empurrões que a vida nos dá para nos ajudar, não é? E os arcanos menores são mais aquelas situações corriqueiras do dia a dia, momentos que nós estamos a passar, que correspondem a tempos mais pequenos, ou seja, que são mais rápidos a passar, mais lentos, por exemplo, mas que normalmente não são tão transformadores como os arcanos maiores. Neste curso de arcanos menores, estamos a abordar, já falamos dos cursos, e estamos dos cursos de alguns arcanos, e aquilo que falamos, quando falamos dos arcanos menores, falamos dos números, que têm um papel fundamental e importante aqui ao... deixa-me só ver aqui, que a Paula está... Eu ainda não passei tudo isso, ainda só estive a ver até 25h40, porque eu vou parar, depois tive que ir fazer exames de concentração, depois não fiquei bem, andei assim para ter mal. Bom, como eu estava a dizer, nós temos vindo a falar sobre os números e o papel importante que os números também desempenham no tarot. Os números, se nós repararmos, eles também são a numerologia, apesar de eu não ser numerólogo, com o tarot aprendo sempre alguma coisa cada vez que sai um determinado número. É como se de repente ele também tivesse um peso na carta e na forma como nós estamos a fazer a leitura. Aqui, a forma como as aulas são dadas, nós primeiro aprendemos as cartas, imaginemos, como vimos na outra aula, todos os ases, todos os dois, todos os três, e na última aula vamos aprender a técnica, digamos assim. Agora estamos na parte em que falamos, já na outra aula da ética, falamos dos arcanos menores, que são 56, não os consigo aprofundar talvez da forma que gostaria, mas acho que dou as bases para que vocês também depois possam, através da vossa linguagem, tentar associá-los aos signos, aos números e por aí fora. O elemento fogo está associado aos paus no tarot. O elemento terra está associado aos ouros, o ar às espadas e a água às copas. Por sua vez, o fogo está associado aos signos carneiro,
Leão e Sagitário, Terra, Virgem, Touro e Capricórnio, Ar, Gêmeos, Balança e Aquário, e Caranguejo, Escorpião e Peixe estão associados aos signos de água, não é? Estou a ler aqui um bocadinho os apontamentos do Daniel. O Daniel fala, quase transcreveu aquilo que eu disse, não é? Eu vou falando sempre de uma forma muito espontânea, às vezes... exatamente como eu. Às vezes não falo e depois penso, portanto, às vezes podem não estar as frases totalmente corretas. Aqui há uma coisa que é os signos, nós falamos de que o elemento de terra está muito ligado à natureza, não é? Está associado a tudo que é material, tudo que nós agora conseguimos, por exemplo, por isso é que nós dizemos que o dinheiro está ligado aos ouros, não é? Aos pentáculos, àquilo que nós... está ligado aos ouros, aos pentáculos e àquilo que nós queremos fazer como alguma coisa de bom na nossa vida, no sentido de materializar essas coisas. Pensar, desculpem, eu agora recebi aqui uma mensagem, até fiquei... Pensar está associado ao signo de ar e a tudo aquilo que nós temos como ideias criativas também, à comunicação e para aí fora. O signo de fogo está associado, tu escreveste aqui ímpeto, é com M, ímpeto, escreve-se ímpeto, mas ímpeto tem a ver com uma coisa que rompe, que rasga, não é? Fogo é isso, não é? Se nós imaginarmos uma floresta a arder, quando uma coisa começa a arder, vai e alastra-se e leva tudo à frente, não é? E a água, que tem a ver também com o primeiro signo, que é o de Caranguejo, com as nossas memórias pessoais, com a mãe, o Escorpião com as águas mais profundas, até com sítios que nós às vezes nem queremos ir, e o Peixe com este sentimento coletivo, com a água mais no sentido gasoso, não é? Ou seja, quando as coisas já se transformam e já fazem parte todas umas das outras. Falámos dos primeiros arcanos, vou fazer só um pequeno resumo, não é? Falamos do As, aquele que inicia, aquele que dá as ideias, no As de Espadas, a carta da verdade, no As de Terra, a materialização das coisas, o As de Fogo, a carta que fala de começar alguma coisa, e o As de Copas, a carta que fala sobre a nossa paixão e o nosso amor, não é? Assim, muito resumido. Agora perdi-me, não é? Depois falamos também dos números 2, não é? A dualidade. O 2 representa sempre uma dualidade. Porquê? Porque mesmo nos arcanos maiores o 2 é sacerdotisa. E a sacerdotisa, eu sei que estou a fazer um paralelo aqui aos arcanos maiores, mas para quem já estudou os arcanos maiores ou já os conhece minimamente, a sacerdotisa está associada à Perséfone, que é a deusa que na mitologia conseguia vir ao reino do Hades, não é? Ao reino dos mortos, e sabia estes segredos entre os vivos e os mortos, mas não os podia revelar quando voltava ao reino dos vivos, que era à primavera e ao verão, e no outono e inverno ela recolhia-se neste reino, digamos assim. O que acontece é que o 2 é uma espécie de separação do 1, é quando nós temos esta ideia de que as coisas são duplas, não é? Que nós temos outro que nos também complementa, mais do que completar, que nos complementa. E depois, claro, deste 1 mais 1 nasce o 3, e o 3 é um número que fala sempre de doarmos qualquer coisa, fala sempre de uma terceira coisa que vem de fora, que normalmente pode ser uma terceira oportunidade de partilharmos o conhecimento, no caso dos bens materiais. No caso das espadas, pode ser uma terceira espada que vem aqui de repente uma novidade, qualquer coisa de fora, que nos perturba o nosso amor e que nos faz sofrer, não é? Porque estamos tão estabilizados ali com as nossas coisas, de repente há esta terceira espada, que é o terceiro elemento do ar que vem perturbar aquilo que está quieto, não é? No caso do 3 dentro das copas, são as três copas a celebrar, são as pessoas... Oi, o que é que eu fiz? São as pessoas que celebram a vida,
E o 3 de paus é a caminhada, não é? Se nós olharmos para o 1, para o 2, para o 3 de paus, se pusermos as cartas todas, 1, 2, 3, 4, vemos uma evolução na história daquela personagem e daquelas personagens que vão caminhando. No caso dos paus, quanto maior é o número dos paus, me parece que mais cansaço e mais responsabilidade a pessoa tem em cima. No caso dos ouros, é ao contrário, quanto mais a pessoa vai andando, mais responsabilidade tem, mas com ela também mais bens materiais tem e mais responsabilidade tem. Com as copas a mesma coisa, quanto mais avança, mais maturidade emocional tem, logo é mais feliz. Com as espadas, quanto mais a pessoa se adentra na sua mente, mais perturbada pode ficar, porque a mente é um lugar sem fim, os pensamentos são um lugar muito, às vezes também de perigo, e nós podemos ficar presos nos nossos pensamentos, e as espadas são cartas que falam muito disso, de nós termos que nos libertar das pressões da sociedade, daquilo que é que os outros acham, que é muita energia de Gêmeos, da comunicação, balança, eu vivo para agradar o outro, e do Aquário, que é um signo que sabe perfeitamente que não tem que agradar a ninguém, e às vezes também corre o erro de até nem se agradar a si próprio. Então estes signos que estão representados nas espadas vêm muito falar sobre esta questão de nós devemos perceber que a nossa mente tem que estar sempre em harmonia, em equilíbrio com o nosso amor, com as emoções que são as copas, com aquilo que queremos fazer, que são a terra, e com aquilo, e a forma como devemos agir, não é? Porque o fogo e o ar, quando estão juntos, formam, sei lá, uma ventania que destrói uma floresta, mas a água e a terra também juntas, não é? Se nós pensarmos assim, formam um terremoto, um tsunami, não é? E se continuarmos a juntar combinações, não é? Se for água com fogo, a água também pode apagar o fogo, mas ao mesmo tempo também nos pode espicaçar, não é? Na medida certa, tudo na medida certa, alimenta-se, se alimentam uns aos outros. Nós agora íamos passar para os 5, acabamos nos 5 na semana passada. Vamos passar aos 6. Sim, mas eu gostava só de falar agora um bocadinho convosco e perceber quem tem dúvidas e que dúvidas é que surgiram ao longo da semana, se tem, se é que têm. Eu ainda não posso ter dúvidas, que ainda não vi bem. Não tem, a Noémia ainda não tem dúvidas, porque não estava ainda também, não tenho nenhuma dúvida, Cristina, aqui em baixo. Olha, a Cristina diz que só tem dúvidas fazendo. Muito bem. Daniel, está tudo... Daniel, tu, surgiu alguma dúvida? É assim, eu vou escutando e depois vou absorvendo. Boa. Mas não é logo à primeira, nem à segunda. Tem um ritmo diferente de aprendizagem. Como tu deixas os vídeos disponíveis, isso ajuda muito. Ok. E a Graciete? Olá, boa noite. Eu Boa peço noite. desculpa por ser assim aquela mamã com filhos e Não, férias. não tem mal, não tem mal. Peço desculpa, sim. Não, até agora não tenho tido assim dúvidas, tenho entendido muito bem e depois também tem aquela salvaguarda do vídeo e dos conteúdos que deixou. Já mandei imprimir tudo, o senhor da papelaria ficou assim um pouco assustado com aquela quantidade, assim, mas é isso mesmo que eu quero. E assim, e muito bem, e mais uma vez é um grande homem, um excelente professor e continuo sempre. Obrigado. Eu vou-vos dizer, eu tenho também dois livros de tarot desses que vos enviei impressos, e tomo notas ao lado de coisas que às vezes imagino, tiro aquela carta para mim e penso assim, o que é que eu estou a sentir agora e o que é que esta carta me transmitiu? E escrevo ao lado num livro. E isso ajuda-me, imaginem, se calhar, isto agora não é importante, mas imaginem, eu agora pego no livro em 2023 e vou ler uma anotação de 2019. Não é? E consigo também perceber-me como é que eu estava em 2019, quando tirei aquela carta, como é que eu estou agora, como é que mudou a minha percepção da carta ao longo do tempo, não é? Como é que eu mudei, porque o tarot também representa muito as pessoas que estão a ler. Porque se nós não tivermos uma mente aberta, também não vamos transmitir às pessoas ideias e ideais que façam com que a pessoa também possa avançar na sua vida. Por exemplo, há muita gente que olha para uma determinada carta e diz, esta carta é isto, é não sei o quê. Não, nós temos que... Não estou a dizer para sermos aquela positividade tóxica, como eu costumo dizer que é tudo muito bonito, azul, com estrelas e borboletas, não. Mas
olhar para a carta e, em vez de ver só um problema, ver também uma solução em conjunto com a pessoa e dar sugestões. Cabe à pessoa sugerir, aceitar as sugestões ou não, mas convém-nos a nós também olhar para aquilo que surge, não é, da carta e tentar perceber o que é que isso nos tem a dizer. Então agora eu quero fechar aqui a Noémia num cantinho, desculpe lá Noémia que você está, e quero ler os meus apontamentos que depois vou enviar no final. Os 5, falamos dos 5, que são cartas que falam de luta, de conflito, de guerra, de obstáculo e às vezes também de incoerência e de insucesso. Se vocês pegarem nas cartas número 5, que já pegamos noutra aula e eu falei muito rapidamente antes de irmos para os 6, são cartas que falam sempre de luta, de conflito, não é? E são cartas onde nós vemos pessoas ou tristes, ou onde a tristeza é visível, por exemplo no 5 de copas, onde de guerras que não terminam, no 5 de paus, ou seja, dá aquela carta, reparem que o fogo há movimento sempre no fogo, até onde há conflito há movimento, não é? Portanto não é uma guerra fria, no 5 de espadas é uma guerra fria. É uma guerra se calhar as pessoas estão zangadas, não falam, depois há pode existir ali uma luta constante, onde a pessoa perde, as pessoas perdem, a pessoa volta a lutar, portanto é uma guerra às vezes de palavras, de indiretas, de bocas, no 5 de paus é uma guerra visível, é aquilo que vocês veem, é aquilo que é, não é? É um bocado como a energia de Carneiro, Leão e Sagitário, não é? É que a pessoa quando tem a dizer diz e vocês percebem que está ali visível, aqui é o inimigo, não é? Os outros signos às vezes circundam mais, não é que não há uma forma melhor ou uma forma pior, só estou a dizer que estas cartas representam às vezes como é que está a pessoa numa determinada situação. Por exemplo, se sair o 5 de espadas no momento presente eu consigo perceber, e se sair o 5 de paus, bem, só o facto de saírem 2 5 já mostra que a pessoa poderá estar a passar por uma fase de bastante desconforto, em que aquilo que ela pensa e o conflito que ela sente na sua mente materializa-se também com as outras pessoas à sua volta. Porquê? Porque ela discute, não é? Com os outros. Talvez, por exemplo, se fosse um 5 de espadas e um 5 de copas, aquilo que ela pensa e que a deixa em conflito interno mental, ela podia emocionar-se com isso, no sentido até de ter uma depressão, alguma tristeza profunda. E no caso do 5 de ouros com o 5 de espadas, por exemplo, termos esta combinação, é a pessoa que, por exemplo, pode ter a baixa autoestima no sentido de não conseguir um emprego à altura que merece, né? E depois, por isso mesmo, fica em dificuldades financeiras. Isto são várias possibilidades, porque, como vocês depois vão perceber, são possibilidades infinitas, não é? Portanto, as espadas vão evoluindo, não é? Depois desta experiência traumatizante do 3 de espadas, que é um coração estilhaçado, o 4 leva-nos a ficar um bocadinho tristes e com necessidade de descansar. O que acontece é que normalmente quando saem 4 de espadas a pessoa sabe que tem que descansar, mas não descansa, o que a faz passar para o nível seguinte, que é, eu sei que tenho de descansar, não descanso, e aparece o 5. Que é a pessoa que continua sem curar as suas feridas, a debater-se consigo própria e a não permitir que esta cura aconteça. No 5 de paus é uma carta que aquilo que nos mostra que até então houve alguma tranquilidade nas nossas conquistas, fruto do nosso trabalho, mas agora chegou a altura acabou-se a brincadeira, vamos encarar os desafios com afinco, não é? É quase uma carta que também fala de concorrência. Eu costumo dizer que quando nós olhamos para o percurso dos paus, não é? Do 1, do 2, do 3 e do 4, não é? Tens ali no 4, temos 4 paus que estão a segurar uma espécie de estrutura, quase como se as pessoas estivessem a casar ali, quase como se vocês estivessem a assinar um contrato, a ser recebidos por um rei, na altura em que foi criado o tarô, e agora chegou a altura de, ok, toda a gente já percebeu quem tu és, já sabem quais são as ferramentas que tens, agora vais ver com a concorrência como é que ela é forte. E aparece o 5 de paus e vocês de repente são obrigados a lutar. É claro que isto é uma altura em que vocês são deparados com alguns obstáculos, não é? Depois no 5 de ouros, é a tal situação que eu vos disse de às vezes haver um isolamento por parte das outras pessoas, não é? Vamos passar para os 6. Vocês têm os 6 na mão,
com o vosso tarô? Alguém tem os 6? Vocês querem? Diga. Os 6 Tenho todos. seis. Eu peço-vos sempre os 6 todos, os 7 todos. Portanto, enquanto eu estou a falar, se quiserem pegar já nos 6, nos 7, por aí fora. O 6... Ai, não consegue ver. Diga. Nada, só estava a dizer que tinha, mas eu acho que você não me consegue ver daqui. Não, eu não Consegue estou a ver, não estou a vê-la. ver? Não, porquê? Não, tenho o vídeo desligado. Não precisa, deixa estar, eu também não sou boa figura, deixa lá. Faz mal, não se preocupe, não diga isso. Deixa estar. Pronto, não se preocupe. Não se Pronto. preocupe. Hoje é um dia ativo. Os 6. O 6 é uma carta que fala sempre de uma conclusão de um assunto, não é? De uma ponte entre... Eu costumo dizer que até ao 5 é quase como se nós estivéssemos a percorrer um caminho, não é? E depois temos o 6 que vem aqui mostrar-nos, olha, vamos lá ver como é que agora tu te preparas para o que aí vem, que é o 7, 8, 9 e 10. Não é? Então, se 1 ao 5 temos o início da jornada, no 6 temos o meio da jornada, 7, 8, 9 e 10 temos o restante da jornada, que vai ser muito empolado aqui por esta carta. O 6, se começarmos então pelo 6, é uma carta que eu costumo dizer que tem muito a ver também com a vitória, no caso do 6 de paus, né? A carta do 6 de paus, nós costumamos ver aqui uma pessoa a sair vitoriosa, não é? Se de repente a carta anterior era aquele 5 de paus, onde eles andavam ali todos com os paus na mão, de repente a pessoa vence essa batalha, venceu a concorrência, venceu as pessoas que estavam contra ela e mais do que isso, eles olham para ela com respeito, é quando a pessoa é respeitada pelos seus pares, quando lhe reconhecem valor, mesmo até podendo não gostar muito dela, dizem assim, pá, tem valor, e isso muitas das vezes é o que importa. A seguir, eu estou a falar muito resumidamente destas cartas, porque eu queria ver se dava todas as cartas hoje até ao número 10, para depois, na próxima semana, dar todas as figuras, e depois, já quando tivermos esta matéria das figuras, dos arcanos maiores dados por alto, vocês, depois mais para a frente, quando fizermos a aula de posições das cartas, conseguíssemos dialogar um bocadinho melhor, porque os significados já estão um bocadinho mais intrínsecos, não é? O 6 de ouros, não é? O 6 de ouros, que é a carta que vem a seguir ao 6 de paus. Todos, se tiverem a carta na mão, vocês conseguem perceber que é uma carta que também fala de o senhor do sucesso material, não é? Há alguém que até partilha o seu conhecimento e aquilo que tem com os outros, não é? Que não se importa de dar. Se de repente o 5 de ouros nos deixou falidos, nos deixou no chão, ou desempregados, ou à procura de emprego, o 6 de ouros traz a mensagem de que o universo não é ninguém está sempre mal, nem ninguém está sempre bem, não é? E que de repente a roda gira, não é? Salvo seja, e que às vezes aquilo que demos retorna de outras formas, através de outras pessoas, através de outras situações, e agora vamos receber. Portanto, ao mesmo tempo que ajudamos alguém, estaremos a receber de outras coisas, e esta ajuda é a lição evolutiva, não é? Como se estivéssemos agora a receber por outros lados. Também fala de conquistas, não é? A nível financeiro, e é uma carta que fala de coisas que estão a iniciar, não é? Esta carta também remete um bocadinho para aquelas filosofias dos maçons, não é? Aquelas iniciações por aí fora, aquelas coisas que vocês sabem que há muitas seitas, não é? Onde se iniciam as pessoas. Isto também, a carta mostra alguém a ajudar a outra pessoa, pode ser é um caso de perdão também, às vezes é quase como, olha, vir o Papa a Portugal e perdoar as multas, é um bocado isto, de repente vem alguém superior e diz, olha, não te preocupes com isso, eu ajudo-te, dou-te a mão, ajudo-te no que tu precisas, pode ser alguém que vos ajuda a pagar uma dívida, um familiar que vos dá um presente, não é bem uma herança, mas é o estender de uma mão, digamos assim. Sérgio, eu posso fazer uma pergunta? Diga. Pronto. Estamos aqui a falar dos 6 de ouros.
Portanto, houve aqui uma perca, entretanto, há aqui uma conquista, há um sucesso. Podemos remeter aqui o pensamento um pouco para o arcano maior, a roda da fortuna, que gira. É diferente. A Roda da Fortuna é uma carta que para quem aqui não conhece, é a carta número 10, não é? E o número 10 remete para o número 1. E o número 1 é Mercúrio, é o mago, é aquele É que o tem a início, decisão são de inícios, não é? fazer. Sim, é o início. É aquele que tem a decisão de fazer o que quer com a vida dele. Este é o número 6. O número 6 não dá para reduzir para mais número nenhum. Eu dei como exemplo isto da Roda da Fortuna, mas não é a roda do tarô, é a vida, a roda da vida, digamos assim, porque às Não, vezes eu, se estamos calhar bem. eu não disse mal, era no sentido da roda da vida, de perdermos, darmos Sim, sim, mais sim, valor sim, sim. Mas é um e bocado por aí, conquistar e é. partilhar. Ok. Um bocado por aí de nós estarmos, nem sempre, não há mal que sempre dure, nem que nunca acabe. E esta carta diz, mostra mesmo isso, a forma como nós. Eu costumo dizer que o 7 é o número, não é, eu costumo dizer, o 7 é o número das maravilhas da Terra, não é? Da perfeição, da natureza. 7 são os dias da semana, as cores do arco-íris, e por aí fora, não é? E é um. Cristiano Ronaldo tem o 7. Cristiano Ronaldo também tem o 7. E o 6 é um número que está associado àquilo, ao trabalho que vem antes do 7. Não é? Não é bem a imperfeição, mas é a decisão antes da perfeição. É o que é que vem antes, não é? É o sábado. O 6 é o sábado, no fundo, antes do domingo. A gente tem aquele dia que nem é carne nem é peixe. E o domingo é realmente o dia em que se descansa, que é o 7º dia. E a carta número 6, que já estou a dar aqui um adiantamento para a carta número 7, a carta número 6 fala disto. A carta do 6 de copas. Como vocês podem reparar, aqui a carta mostra-nos uma figura maior e uma figura, não sei, não dá para perceber muito bem, mas eu remeto esta carta para um jovem e uma idosa, né? Uma pessoa mais velha e uma adolescente, mas esta carta tem sempre, o 6 de copas tem sempre ligação com as crianças, com a infância, não é? Com o passado, com aquilo que nos faz recordar momentos felizes, com a memória de caranguejo, não é? Com aquela memória da mãe, a memória daquela pessoa que nos deseja bem, com a memória dos amigos de infância, aquela brincadeira, aquilo que eu costumo dizer quando nós estamos a sonhar na cama, quando tínhamos 6, 7, 8 anos de idade, o que é que sonhávamos. Esta carta remete para isso, para essas memórias, remete também para a generosidade, mas uma generosidade emocional. No 5 de copas, aquilo que nós nos sentimos é que as nossas expectativas vão abaixo, não é? Porque vemos as taças caídas, e agora quando olhamos para o 6 vemos que, como tudo aquilo que passou foi importante, foi bonito, foi necessário, e com a sua frustração, o que aconteceu não foi nada mais, nada menos do que uma frustração. O 5 de copas é muito isso, é a frustração, é a impotência perante alguma coisa, mas de repente nós viramos-nos para trás e dizemos assim, já passou, faz parte de uma coisa que já não existe, e agora eu olho para a frente com a certeza de que estou no presente e com um olhar carinhoso para o futuro. Apesar de haver mágoa, apesar de haver alguma pequena tristeza, algum saudosismo, não é? Não há rancor, por exemplo. Está bem? Há sempre saudade. Eu diria que é mais saudade do que outra coisa qualquer. Não pode ser um pouco gratidão? Pode ser também gratidão pelo passado. Tem a ver muito com crianças. Esta carta, por exemplo, já me chegou a sair, não é bem gravidez, é as crianças que já nasceram, que já existem, que fazem os netos das pessoas. É a pessoa que pede para tirar uma carta e diz, quero saber, sei lá, e sai esta carta, tem a ver com os netos dela, com os filhos dela, com como é que está a criança interior, que as pessoas, às vezes, como é que nós estamos, como é que o nosso resultado da nossa vida em adulto, às vezes é daquilo que nós sofremos em criança, que nos recusamos a revivenciar e achamos que está super curada e não choramos, e esta carta vem aqui mostrar precisamente isso, não é? A seguir temos o 6 de espadas, não é? Se no 4 nós andamos aqui no 4 de espadas a fugir dos problemas e a precisar descansar, né? Fugimos para onde? Para o 5 de espadas, que é uma carta que nos leva a encarar as nossas batalhas mentais, né? O 6 de espadas é uma carta que vem aqui dizer, já chega de estar nesta situação, vamos partir com o essencial para algum sítio que seja fora dos nossos limites.
porque o 6 de espadas é uma carta que não é feliz, mas também não é triste. E é uma carta que implica serenidade mental, ou seja, é quase como se a gente tivesse que estar calmos, mentalmente livres, para podermos tomar uma decisão de não, eu agora vou deixar esta casa, vou deixar aqui as minhas memórias, vou deixar isto e vou para outro sítio, porque a carta mostra precisamente uma pessoa num barco que leva uma mochilazita, onde cabe o essencial provavelmente para começar de novo. E sabendo sempre que o essencial está na cabeça dela, na mente dela, naquilo que faz dela um ser filosófico e intelectual, porque lembrem-se sempre que as espadas remetem ao elemento ar, que está associado ao pensamento, à filosofia, ao saber, a tudo o que é comunicação, ao que nós recebemos uns dos outros, não é? Ao que eu aprendo contigo, ao que tu aprendes comigo, ao que eu aprendo de ir à rua, de ir ao supermercado, de ir às aulas, de me cruzar com pessoas no trânsito, de vivenciar situações com amigos e de ir tudo aquilo que eu absorvo quase com o olhar, nos livros também. Então esta pessoa de repente percebe, não, eu já era feliz, se calhar não sabia e agora vou partir noutra direção. Vamos ver depois como é que a história se desenrola, não é? Passamos então para os sets, não é? Sim. Até agora está tudo bem? Sim. Pronto, eu sei que estou a falar um bocadinho rápido, isto também porque eu se calhar, e erro meu, mas depois isto também quando eu reformular o curso, aquilo que eu vou fazer é depois partilhar as aulas gravadas um dia mais para a frente, o próximo, convosco, não é? Que são as primeiras deste curso de arcanos menores, porque eu, à medida que estou a fazer este curso, apercebo-me que ele precisava de mais aulas, precisava de mais profundidade, mas de qualquer das formas eu estou-vos a dar todas as ferramentas que tenho ao nível teórico, para vocês imprimirem ou não, exatamente no EMI, são essas cartas, e eu pedia-vos que pegassem nos sets. Se repararem, os sets são sempre aquilo que eu vos disse, não é? O número da perfeição. E o set é a força que transcende, não é? As cartas são cartas poderosas, não é? É que depois de uma recuperação, depois de uma reflexão, depois de coisas trazidas por aquilo que nos trouxe o número 6, está na hora de continuarmos a caminhar para a reta final, não é? De lutar, de cair, de refletir, de levantar principalmente, e a carta do 7 agora apresenta-nos mais possibilidades do que erros, não é? Quando nós já estamos num número 7, quer dizer, já estamos mais perto do fim do que perto do início, portanto não é sair um 4, o 4 está mais perto do 1 do que propriamente mais perto do 10, 7 mais perto do 10 do que propriamente perto do 1, portanto a partir do 6 nós estamos sempre um bocadinho mais evoluídos em todas as cartas, evoluídos no sentido de que a situação pode ser mais apaziguadora num determinado naipe, e vocês já vão perceber porquê. A carta comecemos então pela carta do 7 de paus. No 6, o que é que acontece? Colhemos os frutos da vitória. O 6 de paus é o homem que vem montado no cavalo, o cavaleiro, toda a gente a reconhecê-lo, ali com uma coroa desenhada na carta, colher os frutos da vitória, e agora chegou a hora de encarar mais alguns desafios, a pessoa é aclamada, isto gerou algum sentimento, não é? Provavelmente até de alguma inveja, não sei, e é quase como se a pessoa de repente tivesse chegado a um determinado patamar, mas a concorrência não acabou. Não é? Nós na carta número 5 o que é que percebemos? Percebemos a concorrência. Bom, estou a falar em concorrência porque acho engraçado o tema, não é? 5 de paus, nós percebemos quem são os inimigos declarados, quem é a concorrência, quem é a pessoa que está ali pronta para lutar contigo cara a cara, não é? Nunca é uma coisa no escuro ou dissimulada, é sempre energia de fogo. O fogo é uma coisa visível. Lembrem-se sempre da energia do carneiro, do leão e do sagitário, que é uma coisa de explosiva. O 5 de paus era isso, não é? A pessoa que está ali na luta. No 6 de paus, a pessoa que tem de repente, as pessoas dizem, ok, a vitória é tua, tu és bom. E no 7 de paus é assim, tu és bom, és nossa concorrência, mas não é por seres nossa concorrência e por estares aqui que vou deixar de lutar. Ou seja, é quando nós percebemos que temos que estar quietinhos e deixar os outros continuarem a lutar, porque eles também têm direito ao seu caminho, têm direito a fazer as suas coisas.
E às vezes isso é difícil. Porquê? Porque de repente, se olharmos para essa carta e se imaginarmos o topo de uma montanha, a pessoa está cercada de paus que a tentam deitar abaixo. Como é que ela cai? Se ela começar a lutar com quem está abaixo dela, que muitas das vezes é o erro das pessoas, não é? Começam o quê? Começam a gastar energia com quem ainda não chegou ao seu nível e perdem, não é? Portanto, aqui esta carta também vem pedir... tenho aqui uma história que eu ainda não li, mas vou partilhar convosco. Aqui uma interpretação da carta. Estava a dizer-vos que o melhor quando sai o 6 de paus é a pessoa não lutar. Um peregrino desce do comboio à procura de um emprego numa cidade perigosa e desconhecida. A imagem sugere um mundo à nossa frente cheio de possibilidades. No entanto, não vemos às vezes as pedras no caminho. O desafio é superar os limites. Estamos em vantagem por termos a certa tarefa, mas enfrentarmos outras rotas. Aqui devemos ter destreza para não sucumbirmos às sombras do mundo, mostrar que se sabe, defender a sua posição impossível, mas não sair amarrotado da experiência, não é? Há um tarô que é o tarô da New Vision, que é um tarô que nós aqui de repente, por exemplo, neste tarô, no 6, estou a mostrar-vos agora o 6, vemos o homem em cima do cavalo e as pessoas lá atrás. Mas há um tarô muito engraçado que mostra os desenhos desenhados da outra perspectiva, da perspectiva das pessoas que veem o homem a passar. E isto é que eu tenho aqui uma interpretação deste tarô que mostra, em vez de teres o homem lá em cima, tu és uma pessoa que está ali a tentar deitar abaixo o homem. O que já por si só já é outro significado, por isso é que eu não gosto muito desse tarô, mas achei interessante explicar-vos isto, que este 7 de paus, desculpa, é muito isso. 7 de copas é o mestre da ilusão, não é? 7 de copas, se no 6 nós estávamos... eu há bocadinho falei do 6 de copas, acho que não falei. Não falei, falei do 6 de copas, que foi da carta da infância, não é? A carta das crianças, aquilo que nos faz conectar ao passado, ao saudosismo. E se nos 6 nós ainda estávamos aqui saudosistas, com saudades de quem éramos, do que passou, a recuperar ainda daquele tombo do 4 e do 5 de copas, no 7 nós temos agora decisões que temos que tomar e temos que nos deixar de tretas, como eu costumo dizer. Porquê? Porque o 7 de copas, de repente, nós temos assim várias coisas à nossa frente, várias hipóteses, mas todas elas nos preenchem emocionalmente. Todas elas nos dizem alguma coisa. E se todas nos dizem alguma coisa, todas elas podem ser importantes ou nenhuma pode ser importante. Então, se tudo é importante, nada é importante, não é? É um bocado isto. E esta carta do 7 de copas é uma carta que vem aqui dizer que nós vemos vários caminhos à nossa frente e o desafio neste arcano é saber escolher o caminho e um caminho que não pode ser cegado por um otimismo, não pode ser tomado por um otimismo cego, ou seja, não devemos estar super otimistas, vai correr tudo bem, não, temos que dizer assim, ok, o que é que a minha maturidade emocional me leva a escolher e não o que é que eu quero enquanto pessoa que quero porque quero. Não, eu já vivi isto, já estou calejado com isto, agora vou escolher aquele caminho porque emocionalmente me preenche, mas também me pode dar alguma segurança. E é isso que este 7 de copas sugere. Ou seja, onde achávamos que tudo se resolvia como queremos, agora somos lembrados a tomar uma decisão que muitas das vezes pode ser uma decisão que vai marcar o nosso futuro, não é? A seguir temos o 7 de espadas. No 6 de espadas, que é a carta que está anteriormente, nós não temos aquilo que queremos, não é? O 7 de espadas, nós olhamos para essa carta e o que é que vocês veem na carta? O que é que vocês conseguem, só de olhar para a carta, o que é que conseguem dizer, assim de repente? O 7 de espadas. Vai contente parece que ganha por qualquer coisa, ganhou uma batalha, não sei. Será? Ou estará a deixar... Com não sei quantas... 5 espadas. Uhum. Vai para uma batalha. Sim. Eu posso estar a deixar ficar para trás o que não
Não agrega? Ou seja, Sim. esta carta vem aqui, é uma carta que até às vezes fala de trapacices, não é? É quase como um político sair disfarçado de vestido de mulher para fugir de uma opressão militar, não é? Eu escolhi esta frase porque às vezes este arcano tem esta coisa que nos fala de roubo. Eu costumo olhar para ela, que é a pessoa que já tem tudo e quer mais alguma coisa, não é? E ao mesmo tempo também é a pessoa que tem que ser um bocado matreira, no sentido de conseguir fugir a esta ideia de que a carta do Seis de Espadas mostra a pessoa a fugir com o essencial, mas ela continua a precisar de preencher a sua vida mental e preencher o seu conhecimento, não é? E aqui é como se de repente esta carta nos mostrasse que temos que abdicar de algumas coisas para continuar a seguir em frente, e principalmente de pensamentos tóxicos, pensamentos que não servem, não é? O que é que me adianta estar a mudar de casa se eu continuo a achar que, não é? Eu de repente, por exemplo, vou imaginar a seguinte situação: dou aulas numa escola há 20 anos, estou farto daquilo e não sei o quê, não. Vou para outra escola e levo os mesmos hábitos. Ou seja, vou dar aulas exatamente da mesma forma noutra escola. Não adianta eu ir para um sítio novo, embora sendo da mesma profissão, e não mudar a forma como eu penso. Se eu dou aulas no Porto de uma maneira, se calhar se vier para uma escola de artes, nem que venha dar a mesma disciplina, os alunos são diferentes, têm outro tipo de background, outro tipo de, se calhar, de pais, de educação, então a forma como eu os abordo tem que se adaptar, não é? E esta carta vem aqui dizer: se tu vais para um sítio viajar, se tu vais para um sítio mudar de casa, seja de emprego, seja do que for, tu tens que te adaptar ao meio ambiente. Obviamente que o que é que acontece? Esta carta tem duas leituras: ou a pessoa se adapta ou foge, que normalmente quando esta carta sai a pessoa está a fugir à sua realidade, está a fugir à verdade, quer continuar presa àquelas ideias, quando na verdade ela tem que continuar a libertar-se daquelas espadas todas que continua a carregar. O naipe de espadas é um naipe muito duro, não é? Muito duro, porquê? Porque a mente é aquilo que é mais difícil de nós conseguirmos mudar, não é? Porque nós nascemos seres de luz, sem nada cá dentro, e começam-nos logo a meter dogmas: toma lá uma religião, toma lá um género, toma lá uma ideia, tu vais-te chamar, nem o nome nós escolhemos, portanto é aquilo que é mais difícil de nós mudarmos. Eu depois posso-vos recomendar uma palestra que eu gosto muito de um tarólogo, que se chama Alejandro Jodorowsky, e ele fala sobre a importância do nosso nome, da nossa identidade, e vai muito ao encontro desta ideia. Falamos agora do 7 de ouros, está bem? E depois terminamos os 7. O 7 de ouros é uma carta que fala de que o sucesso não é alcançado quando nós queremos, mas sim quando tem que ser, não é? Se no 6 de ouros nós estamos aqui a receber ajudas, a recuperar a força física e financeira, no 7 já foram plantadas as sementes, não é? E agora temos que esperar. É a carta da paciência. Calma, paciência, porque as coisas vão acontecer no tempo certo. Ninguém planta uma batata para ela crescer passado 2 dias. Portanto, é uma carta que vem aqui pedir para não se desistir e continuar a plantar, mas uma plantação certa, sabendo que é necessário regar, que é necessário cultivar, que é necessário olhar para as coisas com olhos de ver, não é? E aqui o desafio também é escolher uma situação segura e confortável, ou outra para apostar, não é? Porque o 7 de ouros é uma carta muito lenta, não é? Se a pessoa nos pergunta: devo apostar, não sei em quê, sai o 7 de ouros e dizemos assim: olha, deve, mas vai demorar muito. Vai demorar muito, mas vai dar frutos. Muito provavelmente uns frutos que demoram algum tempo, não é? Não vai nascer não estão a regar manjericão, que aquilo cresce com muita velocidade. Provavelmente estão a crescer laranjas ou outras coisas. Portanto, esta carta fala precisamente disso, não é? Sérgio, eu não sei se estou a falar muito, se estou a interromper muito. Não, diga, claro que não. Então. Pronto, é assim, eu não posso, obviamente que eu não posso aliar aquele pensamento da temperança, mas aqui poderá ser um equilíbrio entre o pensamento e nós estarmos a ver o que será melhor, o que será pior, a tal paciência, porque a temperança
nós estamos ali em termos de equilíbrio, com o pé na água e um pé no chão, a ver? Exatamente, É olha, para quem verdade. conhece essa carta, é uma carta boa para pensar sobre, não é? Não associa, não, nunca associem arcanos menores a arcanos maiores. Não, eu não estou a associar, é simplesmente assim, em termos de pensamento. A paciência leva-nos a termos um pensamento entre o racional e o emocional, não é? Estamos aqui a ponderar um pouco as situações. Nesse sentido, pronto, obviamente lembrei-me da temperança, não estamos aqui pronto, Sim, mas lembrei-me um eu pouco. percebo aquilo que quer dizer, mas repara, o 7 de ouros é uma carta que até tenho aqui num livro, que não sei se está no que eu vos mandei, que remonta para a história dos ingleses, quando andavam a explorar e a colonizar o mundo, não é? Tal como Portugal, que levaram batatas para o Reino Unido. Então as batatas não se davam no Reino Unido, porque eles plantavam da maneira errada. Como viam aquilo a frutificar muito rápido, acho que na Índia, não sei, tenho que ver melhor essa história, e quando trouxeram para a Europa não conseguiam fazer da mesma forma, e esta carta tem um bocadinho disso. Porquê? Porque eles tiveram que perceber que têm que esperar e têm que cultivar da forma certa, e esta carta vem isto, pede equilíbrio, exatamente esse equilíbrio da temperança, mas o equilíbrio da temperança está mais ligado a nós percebermos um estado qualquer emocional dentro de nós, não é? Está ligado a Sagitário, uma aprendizagem. Isto nos ouros, quando tudo que é ouros é bens materiais. Nós não podemos associar a uma relação, a um relacionamento, por exemplo. Sim, eu sei, sim. Agora, vamos falar do 8. O 8 é a carta que vem a seguir ao 7, não é? E o 8 é uma carta que, não é, que se nós fizermos isto, é o símbolo do universo, não é? Agora, as cartas surgem como resultado das escolhas. É como se de repente nós agora, o universo já não será tão bonzinho connosco, não é? Uma vez que já estamos calejados. De repente é assim, já fizeste um grande percurso. E agora, vem o número 8. Quem é que tem aí as cartas consigo, dos 8? O 8 de ouros, 8 de espadas, 8 de copas e 8 de paus. Sim. Eu acho que elas têm uma leitura até fácil de ver, vocês conseguem só de olhar para a carta perceber. Eu posso associar ao 8 de ouros a persistência, ao 8 de espadas a prisão mental, a ilusão, uma gaiola, não é? Ao 8 de copas o abandonar de juízos severos, de rancores, de memórias pessoais que atrapalham. E o 8 de paus, a vida a avançar a uma velocidade que descontrolada, diz. Eu não sei onde é que tu ias, eu estava aqui a procurar as cartas, começaste por quê? Eu vou repetir tudo, eu estou só, não te preocupes. Os 8, estava no 8 de paus, mas vamos no número 8. Ainda não comecei em nenhum 8 específico, estava só a fazer assim, desculpa, a diferença entre os números, né, que são bastante diferentes uns dos outros. O nosso maior erro é achar que o universo vai se comportar como a gente acha que ele se deveria, não é? O 8 de copas, não é? O 8 de copas é uma carta que fala de que, por muito que nós nos esforcemos, não é? Às vezes temos que abandonar dolorosamente coisas que nós escolhemos. Não dá mais, não vale a pena estar a lutar ou por uma relação, ou por um sentimento, ou por uma amizade, ou por alguma coisa, pronto, e abandonar, mas não é abandonar com rancor, é só dizer assim, pronto, olha, acabou, tchau, está tudo bem, segue o teu caminho, eu sigo o meu caminho, e não podemos ficar presos àquilo, é quase como perdoar a pessoa, perdoarmos a nós e seguir em frente, porque é muito bonito nós dizemos assim, não falo para aquela pessoa há anos, não quero e não sei o quê, desejo-lhe bem, não desejamos nada, isso esqueçam, é mentira. É quando a pessoa nos é indiferente, quando as pessoas nos são indiferentes, as situações nos são indiferentes, é quando a gente de repente olha para trás e diz assim, houve um vizinho meu que me ficou a dever 3.000 euros, nunca mais me pagou, não sei o quê, nananana. E de repente a gente diz, olha, pronto, coitado, agora olha, foi atropelado, está com a perna partida em 3 por não sei o quê, tem isto, tem aquilo, mesmo que quisesse não me conseguia pagar, olha, deixa lá.
Um dia, se conseguir, paga, se não conseguir, não paga. Isto, se calhar, é a gente libertar-se de um remorso, de uma coisa, se tu estarmos ali, tem que pagar. Não sei, claro que eu estou a falar de um exemplo completamente parvo, até porque eu odiava ter alguém que me, que me devesse tanto dinheiro. É verdade. Ai, Sérgio. Mas é verdade. Mas estou a dar um exemplo de que às vezes eu tenho, por exemplo, não quero estar a dar exemplos pessoais, porque depois isto fica gravado, porque não posso. Falando agora do 8 de espadas também, que é uma carta que procede o 7, não é? Se no 7 nós andamos ali com as espadas ao colo e a tentar olhar para trás e dizer, ai, o que é que eu posso levar mais comigo, não é? A gente já viajou, já mudou de sítio, continuamos com estes pensamentos e de repente chega ao 8 de espadas e diz assim, quer dizer, tu saíste de uma gaiola, meteste numa gaiola maior, estás aqui preso, estás com pensamentos que não valem nada. Estás com tudo seco à tua volta, pouca água, não é? O que é que essa pouca água da carta nos quer dizer também? Que de repente as emoções não têm peso nenhum, parece que a pessoa só vive para, sei lá, só vive para os pensamentos, não pensa com as emoções, de repente as pessoas afastam-se, ela afasta-se das pessoas, não há uma tentativa. Então aqui é, liberta-te dos teus medos, o que é que tens medo de quê? De viver? Se não estás a adiar alguma decisão, então o 8 de espadas é mesmo isso, não é? É evitar o confronto, é nós fecharmos dentro de casa, fecharmos num ciclo de pessoas, só tenho um amigo, só tenho não sei o quê. O 8 de espadas é quase o grito do Ipiranga, nós dizemos à pessoa, tens que dar aqui um salto para fora de ti própria, tu és a tua inimiga, tu estás presa dentro de uma gaiola, está com uma venda nos olhos, a pessoa nem sequer quer ver, nem se permite ver que está sozinha, isolada. Portanto, aqui há um desafeto quase para ela própria, não é? É uma carta muito, aquilo que ela mostra é aquilo que ela é, e é um 8, não é? Portanto, é uma carta já de fim, está a chegar ao fim. 8 de ouros é a carta da prudência, não é? Aquele que trabalha para guardar, não é? Se nós no 7 de ouros, não é? Tínhamos o quê? As sementes que foram plantadas, a pessoa que depois ia colher essas sementes, o que é que acontece? Aparece o 8 e diz, agora semeaste o milho, agora separar o trigo do joio, chama os amigos, vem lá fazer ou a vindima, não é? Agora vamos vindimar, não é? E é um bocado isto, é trabalhar, é o resultado de tudo aquilo que tu estás a fazer, agora estás a colher, e é muito trabalho, não é? Esta carta só alerta para quê? Porque, por exemplo, a pessoa está sentada, está sempre a trabalhar, sempre a fazer a mesma coisa, sempre na mesma rotina, sempre não. Porque quê? Porque isto também é uma carta que alerta para a pessoa que trabalha para pagar contas, não faz mais nada, trabalha, não goza a vida. O 8 é uma carta é uma pescadinha de rabo na boca, não é? Nós temos que nos lembrar sempre do 8, desta coisa do símbolo do universo, tumba, começa, acaba, não é? Tanto o 8 de espadas a mesma coisa, a pessoa começa, acaba. 8 de ouros a mesma coisa, a pessoa trabalha, 9 às 5, segunda às sexta, não tira um dia de férias, não vai um dia à praia, não vai um dia a um parque, não passeia um cão, às vezes é isto. A seguir, temos o 8 de paus. Se no 7 de paus fomos desafiados a usar e a lutar, não é? Porquê? Porque estamos num determinado nível, no 7 de paus, os outros estão ali, a gente tem que estar quietinho e dizer assim, não vou meter convosco. Então agora nós ganhamos aqui alguma coisa, querem andar, querem lutar, mas vão ver como é que se luta. Então vocês estão cá em cima e são as setas, são os vossos paus a guerrear, vocês já nem aparecem, a guerra já está instalada. E em breve saber se há quem é o justo vencedor. Portanto, aqui o significado desta carta é que uma etapa final se aproxima e tudo faz-se desenrolar muito depressa. É no meio da batalha, vocês já quase que não conseguem perceber o que está a acontecer. É uma carta que também alerta para alguma confusão, não é? Que de repente parece que não se vê muito bem o que é que está a acontecer. Portanto, esta carta fala sobre as ansiedades, a espera, a luta, os problemas, tudo que vem depois da batalha, não é? Tudo que vem depois de nós vencermos uma luta, ok, agora chatices, nós mostramos o nosso potencial, as pessoas conhecem-nos, de repente somos coroados, mas é uma vitória que dá início a outras conquistas, ou seja, mais conquistas vêm, mais vitórias vêm,
mais coisas novas vêm e preciso, isto é um 8, não é? Então se o 8 estás luta, logo a seguir à luta há conquistas, há outra vez luta e não saímos disto, não é? Então temos que perceber também até que ponto é que eu quero estar sempre aqui nesta lufa-lufa de batalha, luta, conquista, batalha, e isto às vezes é cansativo e é alertar a pessoa para este cansaço de que, pá, já chega também, não é? Se calhar agora vai com mais calma, não é? As pessoas já sabem o teu valor, não tens que estar sempre a prová-lo, não tens que estar sempre a mostrar-te, a exibir-te, a mostrar que tens esse valor. Então às vezes é preciso dar um tempo, não é? A seguir, vem o 9. Tem os novos convosco? O lugar aos novos? Sim, 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 sim. Deixa-me só, então, enquanto procurem um 9, deixem-me ver que eu estou aqui a receber mensagens. Já vejo aqui também que a Maria Serafim não é desta que vem à consulta, com muita pena minha também. Desculpem a minha ignorância. O 9 é o símbolo de quê? De romano? Que eu não me lembro. O 9 é o signo que é? Símbolo romano, que eu não sei, não me lembro. É um X. É um X e um I. Obrigado, não sei. Não, é um I e um X. Exatamente, É um X. contrário. Sim. Obrigado. Nada. Então, os novos, na energia 9, não é? Nós já experimentamos, exatamente, não é, Mia? Já experimentamos os resultados dos nossos erros, não é? E até levamos com o karma e com as coisas assim em força em cima de nós, não é? Começando então com o 9, que é quase o ponto culminante que nos vai levar ao 10, ao fim e ao início novamente. Começamos aqui pelo 9 de ouros, não é? Que é, nós no 7 de ouros tínhamos o quê? A espera, a paciência para colher os frutos. No 8, trabalho. No 9, é o luxo, são as férias, é o colher daquilo que finalmente nós trabalhamos e vamos gozar um bocado das coisas que nos aparecem na vida. É a autoconfiança plena, é a autoestima. Porquê? Porque nós de repente não temos preocupações, não é? Não temos dinheiro para aquilo que queremos, temos dinheiro para as nossas pequenas coisas. Então conseguimos também libertar-nos de outras preocupações, confiamos nas nossas habilidades, porque a terra também fala de tudo que nós tocamos, os ouros, não é? De repente as nossas habilidades também foram vividas como uma boa experiência, não é? Fomos capazes meu Deus, de fazer, eu não ia dizer isso que vocês estão a pensar, de fomentar dentro do que nos parecia, fomos capazes de fomentar dentro de nós uma vontade de seguir em frente, agora então vocês estão a dar vontade de rir. Portanto, esta carta é uma carta que alguém que aprecia a plantação da sua fazenda, por exemplo, da sua quinta, as coisas, que bom, não é? De repente vens à varanda e tens o quintal cheio de coisas a florir, flores e por aí fora, ou seja, são as coisas que estão ali, as que vocês já não se têm que preocupar muito, porque elas agora não, claro que é necessário continuar a regar, mas é bom desfrutar de tudo isto. 9 de copas, não é? Enquanto o 9 de ouros é o senhor do ganho material, aqui é o da felicidade material, não é? O 9 de copas é aquele que está sentado, não é? Com as copas todas atrás e diz, ora, muito bem, agora vou dar um jantar para os amigos, vou curtir um bocado a vida. Quem já vivenciou este 9 de copas sabe que às vezes também num momento da vida parece que estamos no fundo do poço, depressivos, tristes, tudo deu errado e de repente as coisas, e depois a gente diz assim, afinal, e as coisas dão uma volta e nós vimos cá acima porque alguma coisa aconteceu, não é? E nós temos essa possibilidade de transbordar felicidade, portanto é quase como de repente termos a família à mesa ou os amigos à mesa e celebrarmos com eles sem motivo algum, só porque estamos vivos, não é? Só porque estamos felizes. A seguir, o 9 de espadas, não é? O naipe das espadas é sempre um bocado triste falar sobre ele, não é? Porque a carta das espadas, do 9 de espadas, é quando as pessoas já estão desesperadas, é tipo socorro.
De repente é a pessoa que já fez tudo, né? Já viajou, ela já tentou, já de repente viajou, mas depois mudou de ideia. Viajou, porque tem a viagem pode ser mental, não é? O 6 de espadas pode ser a meditação só. Essa pessoa depois pode não conseguir, depois pode querer mais, absorver mais conhecimento, absorver mais ideias, não chega, que é o 7 de espadas. De repente vai para o 8 de espadas, isola-se, fica sozinha, não se consegue libertar, pumba, aparece o 9 de espadas, que são o quê? Insónias, é a pessoa que já não consegue dormir, que está na cama, vira-se para um lado, vira-se para o outro, só pensa em tudo. É uma carta que sugere aqui alguns problemas, mas fala de ansiedade, fala de dúvidas, fala da possibilidade da pessoa se preocupar com o que não existe. O que é o que não existe? É o que ainda não aconteceu, é o amanhã. Se o amanhã é amanhã, chama-se amanhã porque é no futuro e o futuro não existe. Então, a carta de 9 de espadas é a impossibilidade da pessoa perceber que está a viver um contínuo hoje. Hoje, agora, nós temos que viver agora. Eu estou aqui agora convosco, não posso estar a pensar que daqui a bocado, se daqui a bocado não tenho papel higiênico quando for à casa de banho. Isso é para daqui a bocado, quando me der a vontade, não é agora. Não é? Senão nem estou a dar as aulas, nem estou a fazer xixi ou cocó. Estão a perceber? Às vezes é uma coisa tão simples como isto. Não posso pensar naquilo. Agora que falei, pensei. Mas sei que tenho papel. Mas foi um exemplo. Portanto, o que eu quero dizer é, estou aqui convosco, penso aqui. E a carta de 9 de espadas é a pessoa que está na cama e está a pensar que em 2024 tem não sei o quê, que é da tia, da prima, não pode ser. Claro que é assim, é impossível nós não pensarmos no futuro, mas viver essa experiência todos os dias, a toda a hora, a todo momento, aí é uma carta que nos fala sobre nós ponderarmos até que ponto a nossa saúde mental está bem, não é? Curar-nos a nós próprios, questionarmos-nos, não é? E, Sérgio, pode ser, por exemplo, uma pessoa que passa a vida a projetar para a frente, para o dia da manhã, e não é? Pode ser, e não viver hoje. Está Sim. constantemente a projetar, e tudo aquilo que tem hoje não a preenche. Poderá ser assim? Diga, Cristina, ia dizer alguma coisa? Não ia dizer nada. Eu ouvi aqui barulho. Fui. Foste tu. É sofrer por antecipação, foi o que eu É disse. sofrer por antecipação, basicamente é isto, mas e depois nós vemos essa cama, as espadas todas aqui, é quase como cada espada fosse um pensamento e a pessoa está ali e pensa na conta, e pensa na casa, pensa na água, é uma coisa de estar sempre a ruminar, não é? 9 de paus. 9 de paus é assim, se no 8 de paus eu já vos tinha dito que a pessoa lutou batalhas, conquistas, lutou, conquistas, quer dizer, a pessoa já chega aqui ao 9 de paus toda rota, não é? Já não há roupa que passe para tanta guerra, não é? Porque ela está toda podre, está cansada, já é o fogo que já não aguenta mais, tanta batalha, tanta luta, sempre a disputas, sempre a mostrar o que vale, sempre a mostrar, mas de repente o 9 vem aqui dizer, atenção, tu ainda não acabaste a tua batalha, portanto, não tens que provar nada a ninguém, mas também não tens que desistir, não é? Portanto, chega de, não precisas de provar nada a ninguém, mas continua a caminhar, porque a caminhada não acabou, não é? Então esta carta tem esta mensagem, que é, não desistas. Apesar do cansaço, as forças vão aparecer novamente mais à frente. Tu é que ainda não as consegues ver, portanto, ele está com um pauzinho na mão, e não consegue ver que atrás dele estão 8 paus, 8 com aquele que ele tem são 9, é quase como se de repente tudo aquilo que ele lutou, tudo aquilo que ele conquistou, como é uma pessoa de fogo, ele já se esqueceu, porque as pessoas de fogo estão aqui no agora, sempre tal, estou aqui, vou ali, tal, faço, é um impulso, não é? Um ímpeto, tesão, vou fazer, fazer acontecer. De repente a pessoa está com aquilo tudo atrás dela e não consegue ver as coisas, e de repente é isso que acontece. A pessoa tem que perceber que deve continuar a lutar, que deve continuar a caminhar e mais à frente vai encontrar mais forças e está tudo bem. E agora, vamos para os 10. Continuando aqui nos 10 de paus, não é? Para que tanto peguem os 10 de paus, 10 de copas, 10 de espadas e 10 de ouros, não é? Os 10, o número 10 é a matéria está completa e determinada, não é? São o desfecho, o final, e são os arcanos conclusivos que indicam a realização dos objetivos
e uma certa perenidade que se conquistou. São arcanos evolutivos, não é? No sentido de que agora já passamos por tudo, não é? Já sabemos como andar para a frente, como andar para trás, como recuar, como pegar, como largar, já ganhamos, já perdemos, já sofremos, já nos alegramos, já nos entristecemos, de certa forma já temos sabedoria para dar e vender, para andar para trás e para a frente. Quando sai um 10 de copas, não significa que a seguir possa sair um 3 de espadas, não é? Porque o 10 de copas, depois já explico melhor como é que isto funciona, não é? Ou seja, quando saem estes 10, não, está tudo ótimo. Não, calma, qual é a carta que depois vem ao lado e qual é a carta que vem acima? E é essa ligação que nós todos temos que perceber. Já todos têm os 10 convosco? Vamos começar pelo 10 de ouros. O 10 de ouros é uma carta onde nós vemos aí a família toda contente. Se no 9 nós conseguimos realizar aquilo que queremos, não é? Se vemos a pessoa que é uma espécie de... com os arbustos sempre a dar, não é? A dar a tentáculos, a cultivar aquilo que tem. No 10 é a fase posterior a isso. É quando nós deixamos para os outros. Aquilo que deixamos para os outros, para o futuro, não é? É as gerações futuras, é a nossa família, é o que herdamos também das gerações passadas, são as heranças. Num exemplo prático, pode ser a pessoa que de repente sobe na carreira, não é? De repente é promovida, ou então decide, olha, vou viajar, vou escrever um livro, vou fazer qualquer coisa, ou agora tenho o meu trabalho, mas vou investir na compra de um imóvel para arrendar. Porquê? Porque tem dinheiro, porque é o 10 de ouros, porque pode, porque quer deixar património para a família e por aí fora. E o 10 de ouros aponta para tudo que é forte, seguro, suficiente, para além do tempo e da vida até da pessoa que nos está a consultar. Portanto, é uma carta como é tão lenta, às vezes aquilo acontece e vai permanecer na vida dela e na vida de outros, não é? E por aí fora. É como aquela coisa do vizinho, daquele senhor que diz, eu vi que o senhor plantou uma tamareira no seu quintal, mas a tamareira só dá tâmaras daqui a 90 anos. E ele diz, o quintal é meu, planta aquilo que eu quiser, não é? Portanto, é um bocado esta coisa, da pessoa que planta uma árvore no quintal dela, porque sabe que ela vai dar, mas até pode nem ser para ela, mas está tudo bem, vai ser para os filhos, para os netos, vai prosperar e vai ficar. A seguir, 10 de copas, eu estou só assim mais taca hoje, porque quero dar as cartas todas para depois tirar dúvidas, para depois vos dar um método de tiragem e fazermos exercícios aqui em aula. 10 de copas, sucesso completo, este arcano traz plenitude e estabilidade aqui para nós, não é? É como se fosse um casamento, vemos uma família, vemos um casal muito heteronormativo, 2 crianças e por aí fora, lembrando sempre que este tarô é um tarô muito antigo, não é? Mas que tem esta ideia de família que aqui está presente na carta, mas não só, vemos, é plenitude emocional, mais do que um casamento, mais do que uma família, mais do que filhos e crianças, essa treta toda, é uma ideia de família dentro de nós. Eu próprio posso ser uma família, sozinho, estou feliz, não preciso de ninguém. Saí-me 10 de copas, estou felicíssimo. Moro sozinho, não tenho ninguém para maturar, graças a Deus, amém, vou à janela, grito, ponho a música no máximo, 10 de copas. Isto também pode ser a senhora que de repente divorciou-se, ai que maravilha, livrei-me de um peso, perdi 70 quilos, perdi o marido, espetacular, né? Isso também é o 10 de copas. Portanto, há vários tipos de felicidade, há vários tipos de 10 de copas, não tem que ser o que está aí. Quando sai 10 de copas, ai que bom, vai casar, não vai nada casar, a pessoa que está na plenitude, está feliz, realizada emocionalmente, não deseja mal a ninguém, não tem rancores por ninguém, está tudo bem, está tudo certo e está-se um bocado a marimpar para os outros. Olha, parece que temos de volta em estúdio a Cristina, agora consigo vê-la. Olá, Cristina! Olá! Está tudo bem? Pronto, agora fico caladinha. Está tudo! Não, eu tinha aqui, tinha-lhe tirado o pi, vou lá falar baixinho, mas vou baixar só um bocadinho. Quando quiser interromper, deixe-me só falar dos 10 todos e já falamos. Pronto, estávamos a falar aqui que o 10 de copas é tudo muito bonito, ai que lindo, não sei o que, não? Temos que falar do lado menos bom, não é? Que é o 10 de espadas, que é o senhor da ruína, não é? A carta de 10 de espadas, coitadinho. Nadou e morreu na praia, não é? Não saiu dali.
Eu quero ir para a ilha, quero ir para a ilha, lembra-se daquela coisa? Eu quero ir para a ilha, foi para a ilha, ficou lá. Porque na ilha depois já cansou-se de comer cocos, não queria caçar, apanhou uma infecção, ficou lá e morreu. Esta carta de 10 de espadas é uma carta que vem aqui dizer que bateste no fundo do poço. É assim, meus amores, quando a gente bate no fundo do poço, que eu costumo dizer até na carta do dia, não há lá nenhum alçapão. Nós é que decidimos quanto tempo é que queremos ficar no fundo do poço. Queres ficar lá um ano? Queres ficar lá quanto tempo é que precisamos lá ficar? De repente a gente diz assim, não. Então, o 10 de espadas chega e mostra-nos que nós temos que rever toda a nossa forma de pensar. Temos que rever a nossa vida. Temos que rever porque é que estamos mentalmente cansados, esgotados, porque é que atraímos pessoas e situações que são chatas. Então o 10 de espadas é de repente assim, é a pessoa que já não aguenta mais nada na vida dela, diz, já não aguento mais o meu marido, já não aguento mais nada a ninguém, não é? E é a pessoa que está mesmo completamente depressiva. Não gosto de dizer isto porque não gosto de falar em doenças nas cartas, mas esta carta é mesmo a carta da depressão por excelência, porque a depressão é a doença do século XXI, não é? Antes nem se chamava depressão, chamava-se melancolia. E a melancolia é um sentimento agora, não é? É muito engraçado como as coisas evoluem. Quando apareceu pela primeira vez a melancolia, não era uma doença, então agora evoluiu para a depressão. Portanto, esta é uma carta que fala muito da melancolia, nós estarmos em pensamento, mas uma melancolia mental, não é? Portanto, aqui esta carta, quando surge, fala disto, que nós devemos ter e abrir mão dos nossos pensamentos negativos e perceber que estamos lá no fundo e precisamos de pôr fim àquilo que nos incomoda, mas pôr fim de uma forma que nos traga cá para cima, não é? Ou seja, é sair do fundo do poço e dizer assim, olha, eu vi a luz. Porquê? Porque todos os números 10 são ao mesmo tempo o número 1. O 10... 1 mais 0, é assim que se soma na numerologia, é o número 1. Então todos os números 10 estão também ligados aos números 1. E então se o 10 de espadas é o fim de alguma coisa, ao mesmo tempo é a carta da verdade, é o as de espadas também. Então quando sair o 10 de espadas, lembrem-se sempre, se a pessoa está no final de uma situação difícil, ela está prestes a começar outra incrível. E é esta sempre a mensagem que vocês têm que passar, que não há, ninguém está para sempre no fundo do poço, ninguém está sempre a viver na fossa, ninguém está sempre a sofrer, não é? Sérgio, não sei se posso. Pode, diga. Eu penso que aqui um pouco este 10 de espadas, depois se calhar pode-me tirar o pio, que eu já não falo mais, já falei em mim. Este 10 de espadas faz-me um pouco rever a fábula do cavalo. Portanto, que caiu no fundo do poço, foi atirado por diversas situações, e por cada areiazinha que ia caindo, ele ia montando um degrau a degrau e ia subindo contra todas as expectativas de todas as pessoas, mas para ele, portanto, aí houve a tal força de vontade. Pois, é um bocado isso, é aquela coisa que esse conto eu conheço de outra maneira, que as pessoas começam a tirar a areia para cima e em vez de ficares enterrado nela, começas a fazer dela uma cama para ir subindo nesse poço, sim, não é? Sim. É muito por aí. 10 de paus é a carta que vem a seguir, que é a pessoa que não percebeu, não é? Não percebeu a mensagem do 9 de paus, que é assim, não desistas, mas também não carregues tudo à tua volta, não é? Não fiques oprimido, não é? Não fiques... É difícil nós não ficarmos oprimidos, não é? Ou não ficarmos deprimidos. Tens depressão, não estejas com depressão, não estás oprimido, não te sintas oprimido, estás triste, não é assim, não é, que se deve fazer a abordagem. Mas esta carta é o que ela significa, não é como é que nós vamos abordar o cliente, isso é noutra aula. Esta carta fala sobre essa opressão, sobre essa capacidade de estarmos assoberbados, sobrecarregados e sem tempo para nada, e muitas das vezes a trabalhar como doidos, não é? Cheios de deveres, cheios de afazeres, não é? Então é a pessoa que quis provar tanto, que faz tanto, que consegue tanto, faz tudo ao mesmo tempo, que de repente fica com as obrigações dela, com as obrigações da mãe, com as obrigações da filha, com as obrigações do cunhado, do marido, e faz o trabalho de todos e esquece completamente de si. O que é que acontece? Essa carta também mostra uma figura toda curvada, tem dores de costas, dores nos ossos e por aí fora. Também é uma carta que fala disso, não é? De repente, esta carta não significa só finalização, mas é quase como se fosse um caçador
à caça, vai caçar raposas e de repente vê um urso e decide caçar um urso e não consegue levar para casa a sua própria caça, não é? Que caçou alguma coisa maior do que ele. Ele tem que perceber qual é que é o seu tamanho, qual é o seu peso e o que é que pode levar para casa ou não, não é? Porque senão não vale a pena, não é? Se nós temos uma espingarda e matamos passarinhos, vamos levando os passarinhos. Agora de repente quero mostrar que posso mais, tenho que perceber também, delinear estratégias. Não desistir de uma coisa não significa passar para uma coisa maior, que é a carta 9 de paus. E não é porque eu fui um caçador de passarinhos que agora no dia a seguir tenho que ser um caçador de ursos. Não é? Porque senão depois de repente levo com o meu peso, o peso dos outros, o peso de caçadores que podem mais do que eu, por exemplo. E esta carta fala muito de responsabilidades também, de coisas que não são nossas. Cada pau representa uma responsabilidade, um peso do passado. Portanto, é como se a pessoa de repente teve sempre toda a vida a provar que merece mais e que consegue mais e agora está cansadíssima, pronto. E esse cansaço vai fazer com que ela faça o quê? Faça isto às costas, que se liberte o 10 de paus. Isso é o 10 de espadas, está bem, Cristina? O 10 de paus, eu não a estou a ouvir, dê-me só um minuto que já me diz. O 10 de paus é quando a pessoa faz isto às costas, deixa cair os paus todos e depois consegue seguir em frente a sua vida completamente direita e de volta ao as de paus, que é tenho novamente esperança e força para seguir em frente, para continuar de novo, porque como eu digo sempre, os 10 é também o 1. Diga, Cristina. Não diz nada à Cristina porque está sem som. Cristina, está sem som. Pronto. Perceberam aqui os 10, como é que funcionam, como é que não funcionam? Sim. Até agora eu sei que foi com muita... Mostram como o ouros e as copas mostram logo que são cartas felizes. Mas as outras já nem tanto, portanto as espadas e os paus já são cartas carregadas. Mas podemos pensar no as, podemos logo pensar no as. Uhum. É assim, podemos pensar logo mais ou menos, não é? Porque o 10 de paus não é uma carta para pensar logo no as, é o caso de quando ela sai nós podemos dar a ideia à pessoa de que, olha, isto não vai durar para sempre, não é? Vai terminar e uma coisa nova pode começar, mas não vai começar porque a pessoa está ali. Se saiu o 10 de paus não é para dizer à pessoa que ela, o as de paus vai começar algo novo com paixão e tesão, não, saiu o as de paus acaba que você está metida aqui no... Tem que acabar, tem que largar essas responsabilidades que agarrou com tanta força que não são suas, tem que deitar esse peso para trás das costas que está a deixá-la numa posição má e por aí fora. Cristina, ia dizer qualquer coisa. O 10 de espadas também não quer dizer a morte, não quer dizer esta carta? A carta da morte, não. Nenhuma carta, e isto tem que ficar mesmo claro até para as pessoas que depois vão ver o vídeo, nenhuma carta dos arcanos menores quer dizer alguma dos arcanos maiores, está bem? Vocês até podem dizer, imagina, a morte não quer dizer não sei o quê. Não há nada por aí, nem nenhuma carta do tarot significa, olha, vai morrer. Está bem? Está bem. Pronto. A morte é uma carta de transformação espiritual. Qual é que é a grande diferença dos arcanos maiores para os arcanos menores? Os arcanos maiores têm neles todos os elementos. Fogo, terra, ar e água. A morte, por exemplo. A morte que foi a carta que me mostrou, vou dar agora como exemplo, porque foi a carta que a Cristina mostrou aqui, que vocês não estão a ver porque eu tenho a Noémia num telemóvel, a Cristina no outro, e por não estarmos com o WhatsApp, o Zoom a funcionar, não viram. A carta da morte é esta. Reparem, nós temos um cavaleiro, não é? Temos aqui uma espécie de um papa, temos aqui as crianças, e depois temos aqui uma flor, temos o céu cinzento, o sol a pôr-se, ou seja, temos aqui tantos símbolos que nos remetem que ninguém, nem nada, nem a figura mais poderosa da Terra vai escapar à morte. Ou seja, é preciso que nós entendamos que o sol nasce e põe-se todos os dias para que haja também uma transformação. Esta carta está ligada, sim, à simbologia do signo Escorpião. Está bem? Mas não está ligada a nenhum arcano menor. Aquilo que a carta da morte nos mostra é que a pessoa, quando sai esta carta, está de certa forma até a ser ajudada
que alguma coisa na sua vida mude e que morra para dar lugar a outra nova. Por exemplo, de repente a pessoa está num trabalho que não gosta, mas nunca teve coragem para se demitir. E de repente a empresa vai à falência. E a pessoa diz assim, ai meu Deus, e agora o que é que eu faço à minha vida? Então andaste toda a vida a dizer que detestavas a porcaria do teu trabalho, a tua empresa vai à falência, é a tua oportunidade, só que a pessoa não vê a carta da morte como uma oportunidade, vê como um desafio, porque os arcanos maiores são desafios, não é? Então de repente a empresa demitiu-a, mas nós temos que olhar e dizer assim, não, olha, tens aqui uma mudança, aproveitar para te mudares a ti própria por dentro, não é mudar para a empresa, porque se ela for exatamente igual, lá está, mudar para uma empresa, ser exatamente a mesma coisa, não vale a pena, está bem? E quem diz esta carta diz depois outras que, por exemplo, eu agora olhando para elas, vocês têm aqui o 2 de ouros, não é? A pessoa diz assim, quero saber, assim muito rápido, quero saber se as coisas no meu trabalho vão correr bem, não é? E sai o 2 de ouros, não é? Está aqui a Noémia, 2 de ouros, o 10 de espadas. Se eu escolher ir para o estrangeiro, vai tudo correr bem. Sai o 2 de ouros, o 10 de espadas e o 4 de copas. Eu acho que é uma escolha insensata, não é? Aquilo que eu posso dizer à pessoa é assim, olha, você sabe que a decisão está nas suas mãos, não é? Tem que pensar com a cabeça, tem que pensar com a razão. O 10 de espadas diz que também não está, de certa forma, muito equilibrada, que está a viver por uma fase bastante difícil. E o resultado final, que depois mais à frente é o 4 de copas, que é a vida estava-te a dar uma oportunidade de tu mudares emocionalmente e tu foste afastar, foste trabalhar para o estrangeiro. Não, se calhar a pergunta é, porque é que aqui o segredo reside na pergunta, a pessoa pergunta, eu tenho uma proposta para mudar para o estrangeiro, se calhar aquilo que nós dizemos à pessoa é, olha, em vez de ir para o estrangeiro, porque é que não procuras um emprego cá, e mudas cá de emprego, vai para outra terra, não é? Mas eu não quero ir morar agora, ou estou aqui, como há muita gente que me procura e diz assim, eu gosto tanto de morar, sei lá, em Freixo de Espada à Cinta, ou estou em Freixo de Espada à Cinta, ou então vou para Heisming-Klexen, na Alemanha. Diz, por amor de Deus, e porquê é que não vais morar, sei lá, para Faro? Porque não gosto do Algarve. Então, está bem, não, então olha, deixa de estar. Se calhar era feliz noutra cidade. Pronto, nós temos é que ajudar a pessoa a fazer outras questões. Olha, vamos experimentar, e depois a partir daí, em diálogo, conseguimos perceber que como ajudar a pessoa, como fazer a pergunta é fundamental também no tarot, que é para não dar respostas muito prontas. Nós temos que fazer a pessoa pensar em conjunto connosco na solução para ela, porque nós não somos senão estamos só a ditar sentenças e isso não é muito interessante. O tarot tem que realmente corresponder a alguma coisa. Mais dúvidas? Eu pedia que vocês revissem esta aula. Está bem? Eu tenho que acabar a outra, mas também vou fazer novos exames. Esta semana vai ser um bocadinho mais ou menos igual. Pronto, não faz mal, mas a Noémia esteve aqui presente. Pedia que revissem a aula, se conseguissem. Se não conseguirem, deem só uma olhadela às cartas, brinquem com elas mesmo, olhem para elas, olha, 10 de ouros, o que é que ela significa? Resumam cada carta a uma palavra, por exemplo, que é um exercício bom para se fazer. As de espadas, uma palavra, ou 2, 3 no máximo, está bem? Ou uma frase. E depois brinquem com elas, para na próxima semana eu já introduzir os reis, as rainhas, os valetes e os cavaleiros, está bem? Ok? Pronto. E hoje a aula fica por aqui. Eu vou tentem na semana, para a semana estarmos mesmo aqui às 9. Eu também, vou ver, se não me atraso, que eu atrasei-me logo no primeiro dia. De qualquer das formas, agradeço muito a vossa presença e muito obrigado. Ok, Até à próxima. obrigado eu. Até para a semana. Um abraço. Boa semana.